A paz, meus amados irmãos, vamos para mais uma escola dominical. Essa é a lição 14, que fala sobre intimidade com o Deus da palavra. E o texto básico está em Salmo 119:11, que fala assim: guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Os antigos atestaram as escrituras. Desde lá do início do Antigo Testamento, foi atestado pelos antigos. Os profetas do Antigo Testamento foram divinamente incumbidos de transmitir ao povo os oráculos de Deus, ou seja, as previsões do futuro. Então, eram os profetas que eram usados por Deus para prever, para falar sobre o futuro. Do mesmo modo, também os escritores do Novo Testamento, quando falava com o apóstolo João, o anjo disse-lhe: eu sou conservo teu e de teus irmãos os profetas. Está lá em Apocalipse 22:9, quando João foi levado e ele teve aquela visão do anjo, né, e ele se prostou ali e adorou, e o anjo falou não, que era para ele adorar a Deus, porque ele era conservo, ou seja, servia juntamente com os demais. A lei mosaica designou responsabilidade específica a vários grupos e oficiais do Antigo Testamento com respeito às Escrituras. As Escrituras em relação ao povo israelita, a congregação de Israel, foi dito: não acrescentareis a palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando, que está lá em Deuteronômio 4:2. Então, essa foi a ordenança do Senhor para o povo, que não viesse nem acrescentar, nem diminuir, porque a palavra do Senhor é sim, sim, não, não. Passando disso é procedência maligna. Está entendido que o povo não possuía autoridade para questionar o valor da palavra, nada podendo aumentar ou omitir dela, cabia-lhes apenas obedecer. O que cabe é cada um de nós também apenas obedecer a palavra do Senhor. E aí nós estaremos falando as escrituras em relação ao rei, aos profetas, aos levitas. Será que tinha alguma diferença? Será que para uns era necessário obedecer e para outros não? Então vamos iniciar aqui as escrituras em relação ao rei. A obrigação do rei de Israel para com as escrituras é como se segue: será que também, quando se assentar sobre o trono do seu reino, então escreverá para si um translado desta lei num livro? Ou seja, ele teria que fazer uma reprodução idêntica daquela lei em um livro. Então escreverá para si um translado desta lei num livro, do que está diante dos sacerdotes e levitas, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, para guardar as palavras desta lei e esses estatutos fazê-lo. Está lá em Deuteronômio 17, 18, 19. Embora o rei ele tinha, né, essa autoridade governamental, ele tinha esse poder de exigir, de ordenar que alguém vivesse, que alguém morresse, ele tinha essa autoridade. Mas em relação à palavra de Deus, o dever dele também era obedecer. Neste particular, o rei nada era superior aos mais humildes dos seus súditos. Então, o rei também tinha que obedecer. Ele tinha esse poder, essa autoridade para mandar, desmandar. Mas em relação à palavra de Deus, embora ele era uma autoridade superior, ele também tinha que obedecer. E em relação aos juízes, né, nós sabemos que os juízes eram aqueles homens que eram colocados para julgar causas pequenas, doméstica, algumas situações pequenas. E quando acontecia algo muito grande, muito grave, que eles não estavam ao alcance deles, então eles iam até os sacerdotes. E ali os sacerdotes buscavam a palavra de Deus para dar direção de como agir naquela situação. Então, está escrito
né? Quando alguma coisa te for dificultosa em juízo, então te levarás e subirás ao lugar que escolheu o Senhor teu Deus, e verá o sacerdote, levita e ao juiz que houver naqueles dias, e inquirirás e te anunciarão a palavra que for do juízo. Está lá em Deuteronômio 16, 18 e 20, também no 17, 8 e 12. No 19 diz assim: não torcerás a justiça, não farás acepção de pessoas, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos do sábio e subverte a causa do justo. Está lá em Deuteronômio 16, 19. Então, ali, Deus advertindo que eles não aceitassem suborno para distorcer a palavra de Deus para alcançar, ganhar alguma coisa em troca, mas que eles viessem realmente agir com justiça. Também lá em Deuteronômio 17, 12 diz: o homem, pois, que se houver soberbamente, não dando ouvido ao sacerdote que está ali para servir ao Senhor teu Deus, nem ao juiz, esse morrerá. Então, eles eram constituídos, o sacerdote ali como servo para servir e obedecer tudo aquilo que Deus o direcionava. E juntamente o juiz. E se eles não obedeciam, justamente eles morreriam. Foi o que aconteceu ali com os filhos de Arão, como aconteceu também, Deus repreendendo ali os filhos de Eli. Então, porque eles, como sacerdote, a missão deles justamente era também servir a Deus com verdade. Agora, as escrituras em relação aos levitas, o que os levitas tinham que fazer? Nós sabemos que os levitas, eles eram músicos ali da casa do Senhor. Eles estavam ali para servir, para guardar a palavra. Então, os levitas foi conferida a custódia das escrituras, ou seja, eles estavam ali, a incumbência dos levitas era guardar, proteger as escrituras. E em Deuteronômio 31, 26 diz: tomai este livro da lei e ponde ao lado da arca do concerto do Senhor vosso Deus, para que ali esteja por testemunho contra ti. Então, os levitas também tinham que obedecer e proteger e guardar a lei, a palavra de Deus. Em relação aos profetas, como que eles tinham que agir em relação à palavra? Ao profeta foi dado a alta responsabilidade de receber e comunicar a palavra de Deus. A prova entre o verdadeiro e o falso profeta era tão razoável como natural. As instruções eram: se disser no teu coração, como conheceremos a palavra que o Senhor não falou? Quando tal profeta falar em nome do Senhor e tal palavra se não cumprir, nem suceder assim, isto é a palavra que o Senhor não falou. Com soberba a falou tal profeta. Não tenhas temor dele. Está lá em Deuteronômio 18, 21, 22. Então, aqui nós podemos observar que existiam falsos profetas, aqueles que falavam quando o Senhor não tinha dito nada. E a orientação da parte de Deus é que desses profetas não tenhamos temor. Então, nós precisamos estar bem atentos, porque nós vimos que quando os profetas foram usados por Deus, realmente aconteceu. Ali, no momento em que várias pessoas estavam numa situação e o profeta veio e falou que iria se cumprir, nós vimos homens sendo usados por Deus, não vai chover e não choveu, falando que o sol ia parar e parou. Então, profetas que realmente falaram em nome de Deus, porque realmente falaram aquilo a qual Deus ordenou. E quando Deus fala, se cumpre, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Prometendo Deus, ele não cumpriria? Então, quando é o homem que fala, não tem como se cumprir, mas Deus, ele cumpre, ele vela com a sua palavra para cumprir. Agora, nós vamos falar sobre a Bíblia, tudo quanto diz ser. A Bíblia é poder eterno. Quanto a isso, diz o salmista: para sempre, ó Senhor, a
tua palavra permanece no céu. Está lá em Salmo 119, 89. Outros escritores da Bíblia corroboram, né, comprovam essa declaração. Lá em Isaías 48 diz assim: seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Então nós vimos aí vários livros que foram escritos, né, tiveram best-seller, tiveram muitas vendas, mas que hoje nem se falam mais nesses livros. Mas a palavra do Senhor permanece, passa os tempos e ela permanece, porque permanece para sempre. Em 1 Pedro 1,25 diz: a palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Sendo a palavra de Deus verdade, tem sido confirmada através da preservação sobrenatural desse livro singular, ou seja, desse livro extraordinário. A Bíblia também é um poder salvador. Lá em Romanos 1,16 diz: pois não me envergonha do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Então, a Bíblia também tem esse poder salvador. A Bíblia também tem o poder santificador, ou seja, de nos santificar. Lá em João 17, 17, nós vimos Jesus orando pelos seus discípulos, quando ele diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, nós vimos que a nação de Israel ainda há de ser santificada pela palavra da verdade. Quando nós vamos olhar lá, Jeremias 31, 33 diz assim: porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração, e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então, nós cremos que essa palavra ainda há de se cumprir. Nós sabemos que muitos ainda esperam o Messias, esperam ainda o Salvador, mas nós vamos ver se cumprindo. Realmente a palavra do Senhor vai se cumprir, e a palavra tem este poder. A Bíblia também ele tem um poder restaurador. O capítulo 36 e 37 de Ezequiel fala sobre o vale dos ossos secos, quando ali Deus chama o profeta. Então me diz, profetiza sobre esses ossos, e disse-lhe: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Então nós vimos aqui a situação em que se encontrava o povo de Israel, na sua assolação. E Israel é assemelhado a esse vale de ossos secos. Então, nós vimos aqui a ação poderosa da palavra de Deus, quando Deus chama o profeta para falar, para profetizar, e aqueles ossos tornarem a ter carne, tornar a ter vida. E a Bíblia também, ela é um poder revelador. Ela testifica e prova a sua autoridade de ser uma revelação dada aos homens. Como diz o salmista, a exposição da palavra de Deus dá luz, dá entendimento aos simples, que está lá em Salmo 119, 30. Todas as revelações de coisas celestiais e terrenas, ao tempo e da eternidade, do bem e do mal, são derivados da palavra de Deus, né? Já estamos aqui finalizando para passar para o nosso irmão Henrique, e aconteceu uma vez uma situação muito interessante em relação ao poder revelador. Eu estava no meu trabalho, o portão estava trancado, e ali uma cigana me abordou e perguntou se eu queria que ela lesse a minha mão. E naquele momento, Deus, né, tocou em meu coração, e eu falei: eu sei o meu futuro, e o seu qual é? E ela, de repente, ficou toda desconcertada e saiu apressada. Então, a Bíblia também tem este poder revelador do futuro, de trazer clareza. E naquele momento eu tinha convicção que eu
tinha entregado a minha vida a Jesus e eu tinha esperança do meu futuro na eternidade com o Pai, buscando a cada dia se aperfeiçoar. Mas eu tinha essa convicção e ela ficou desconcertada. Então, a palavra, a Bíblia, ela tem também este poder revelador de dar revelação de coisas celestiais e terrenas. Quantos livramentos, quantas situações que eram para ter acontecido e Deus trouxe revelação, Deus deu um sonho, Deus mostrou alguém e aquilo foi desfeito, porque a Bíblia também tem este poder de trazer revelação às coisas que nós não sabemos, mas Deus, Ele mostra. E para finalizar, diz que a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, é mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e é apta para revelar o escondido e até mesmo as intenções do coração, que está lá em Hebreus 4:12. E para dar continuidade, eu convido o meu irmão Henrique, que estará finalizando, e que Deus continue abençoando cada vez mais a vida de cada um dos meus irmãos. Graça e paz, queridos. Estamos aqui concluindo esse estudo tão bem ministrado pela nossa irmã Midian, e a gente vai falar um pouquinho acerca do que alguns homens conhecidos, influentes, disseram no passado acerca da Bíblia. Por exemplo, Pedro Calmon, um magnífico reitor da antiga Universidade do Brasil, disse o seguinte sobre a Bíblia: livro dos livros, a Bíblia é o fundamento de uma cultura que se fez com a palavra. No princípio era o verbo, a promessa, a divina promessa da justiça que pacifica os homens. Coelho Neto, polígrafo, homem de fé, disse o seguinte a respeito da Bíblia: o livro da minha alma. A Bíblia não o encerro na biblioteca entre os livros de meus estudos, conservo-a sempre à minha cabeceira, à mão. É dela que tiro a água para a minha sede de verdade. Nela vejo sempre a verde esperança abrindo-se na flor celestial, que é a fé. Eis o livro que é a valise com que ando em peregrinação pelo mundo. J.J. Rousseau, filósofo francês, disse o seguinte a respeito da Bíblia: eu confesso que a majestade das Escrituras sagradas me abisma, e a santidade do Evangelho enche o meu coração. O livro dos filósofos, com toda a sua pompa, quantos são pequenos à vista deste. Pode-se crer que um livro tão sublime e às vezes tão simples seja obra dos homens. Ainda temos Tobias Barreto, escritor, que diz o seguinte a respeito da Bíblia: a Bíblia é um modelo de tudo quanto é bom e belo, e se outras razões não determinassem sua leitura, bastaria o gosto, o simples instinto literário para levar-nos a folhear e admirar as palavras sublimes. Victor Hugo, escritor francês, disse: há um livro que desde a primeira letra até a última é uma emanação superior. Um livro que contém toda a sabedoria divina, um livro que a sabedoria dos povos chamou de Bíblia. César Cantu, historiógrafo, disse o seguinte: a Bíblia é o livro de todos os povos, de todos os séculos e para todas as idades. Sabe, querido, não percam uma oportunidade de estudarem a palavra. Não percam uma oportunidade de
de ser um leitor e um praticante da palavra de Deus. Ali você encontrará respostas para todas as suas dúvidas, os seus questionamentos, e você encontrará direcionamento para a tua vida. Deus te abençoe, em nome de Jesus.